Vou contar sobre uma fotografia. Anos atrás, comprei o livro de Militaria Húngara, O Segundo Exército Húngaro no Don, de Laszlo Szabó, um título especializado sobre a frente oriental que poucos fora da Hungria leram. E dentro da capa há uma fotografia. Ela mostra um soldado húngaro em algum lugar no Rio Don, no inverno de 1942. Ele está usando um uniforme de verão. Não era uma jaqueta de campanha, nem um sobretudo pesado, nem o tipo de roupa de inverno em camadas de que os soldados na frente oriental precisavam para sobreviver. Era um uniforme de verão, fino como papel, em temperaturas de até 30 graus. Ele olha direto para a câmera, não parece assustado, mas sim cansado de um jeito que vai além do comum no combate. Cansado de como os homens reagem ao perceber que algo deu muito errado e ninguém vai resolver. Aquele soldado não era voluntário, foi recrutado. Ele foi enviado à frente oriental porque a Alemanha queria o exército de seu país no Rio Don para proteger o flanco do 6º Exército em Stalingrado. A Hungria recebeu promessa de tanques, artilharia moderna e equipamentos de inverno. A maioria das promessas não foi cumprida. Ainda assim, ele estava lá, de uniforme de verão no inverno russo, numa linha de frente de 210 quilômetros que seu exército não tinha homens nem armas para sustentar. Tenho uma fivela de cinto do exército húngaro da frente oriental na minha mesa. Não posso dizer exatamente quem usou ou onde, mas toda vez que leio sobre o 2º Exército Húngaro no Don, penso no homem daquela fotografia e em como deve ter sido o inverno de 1942, visto de dentro de um uniforme de verão. Queria fazer este vídeo há muito tempo. A história da Hungria na Segunda Guerra Mundial é pouco conhecida e uma das mais trágicas, com sua tragédia começando antes mesmo do primeiro soldado húngaro ir à Rússia. Ela inicia explicando o motivo da ida. Os húngaros que lutaram na frente oriental não estavam apenas lutando por Hitler ou pela Alemanha. Muitos lutavam contra algo específico, já vivido por seu país e tão marcante na memória política húngara que, ao surgir a chance de enfrentá-lo, toda a nação se mobilizou. Para entender a Hungria na Segunda Guerra Mundial, é preciso começar em 1919. Em março de 1919, ocorreu algo em Budapeste que raramente é mencionado na Europa Ocidental, ao discutir as origens da Segunda Guerra Mundial. Isso explica o caminho da Hungria à frente oriental, melhor que qualquer cálculo de aliança ou pressão diplomática. Bela Kun, um comunista húngaro que passou um tempo na Rússia, foi treinado pelos bolcheviques e retornou à Hungria com apoio financeiro de Moscou, proclamou a República Soviética Húngara. De repente, a Hungria virou o único estado comunista soviético fora da Rússia. O governo de Kun durou 133 dias. Nesses 133 dias, seu regime promoveu execuções em massa de opositores, no chamado Terror Vermelho. A propriedade privada foi nacionalizada, fazendas coletivizadas, e a classe média, aristocracia, igreja católica e oficiais militares foram afetados. Todos viram um governo apoiado pelos soviéticos tentar refazer a Hungria ao estilo de Moscou e perceberam que o comunismo era uma ameaça direta e pessoal, não apenas ideológica. Quando as forças romenas e tchecas avançaram e o regime colapsou em agosto de 1919, o terror branco subsequente foi igualmente brutal. Kun fugiu para Moscou e trabalhou para a Comintern até ser executado por ordem de Stalin nos expurgos de 1937, mas a memória de sua república de 133 dias permaneceu na Hungria. A classe dominante, oficiais, famílias proprietárias de terras e a igreja passaram 20 anos certos de que o comunismo soviético ameaçava tudo o que valorizavam e que essa ameaça voltaria. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em junho de 1941, o alto comando militar húngaro não precisou ser convencido. O regente-almirante Miklos Horthy, que liderou a contra-revolução contra Bela Kun em 1919 e cuja carreira inteira foi construída sobre o anticomunismo, entendeu a operação alemã contra a União Soviética de uma forma totalmente pessoal. Era a chance de destruir o regime que criou a República de Kun. Era uma guerra ideológica, não só política de alianças. A Hungria entrou na Operação Barbarossa em junho de 1941, após um incidente que tem sido disputado desde então. Aviões soviéticos bombardearam caça na Hungria. Se foi provocação soviética, operação de falsa bandeira alemã ou erro de navegação, discute-se há 80 anos. Não há dúvida de que Horthy usou isso para justificar a declaração de guerra e enviar o Corpo Móvel, o mais bem equipado da Hungria, para lutar com a Wehrmacht no leste. O Corpo Móvel teve um desempenho adequado no verão e outono de 1941 no sul da Ucrânia. Ele participou do avanço, sofreu baixas significativas e foi retirado em dezembro.
A contribuição da Hungria para a primeira fase da Operação Barbarossa foi limitada pelo tamanho do exército húngaro, que tinha um efetivo de apenas 80.000 homens em tempo de paz, e pela qualidade de seu equipamento, que era substancialmente inferior ao que a Wehrmacht utilizava. A Guerra Móvel do verão de 1941 favoreceu razoavelmente a cavalaria e a infantaria motorizada húngaras. O que veio depois não serviu. Na primavera de 1942, a Alemanha exigiu mais. O Sexto Exército se preparava para avançar rumo a Stalingrado e aos campos de petróleo do Cáucaso. Os flancos desse avanço seriam protegidos por exércitos aliados, 8º Exército Italiano, 3º e 4º Exércitos Romenos, e após forte pressão diplomática, o 2º Exército Húngaro, ao qual a Hungria resistiu, mas acabou cedendo. A Alemanha prometeu tanques modernos, artilharia e armas antitanque para compensar as limitações do exército húngaro. A maioria das promessas não foi cumprida. Ainda assim, o 2º Exército foi mobilizado e enviado ao leste. O exército que partiu para a Rússia na primavera de 1942 tinha 207.000 homens acompanhados por 30.000 civis motoristas, operários e pessoal auxiliar. Ele era composto por 3 corpos, cada um com 3 divisões leves. A palavra leve está sendo usada de forma exagerada aqui. Uma divisão leve húngara possuía só 2 regimentos de infantaria, diferente da divisão padrão que tinha 3. Elas eram subdimensionadas de propósito porque o exército húngaro não tinha equipamento ou pessoal para pôr em campo formações com efetivo completo na quantidade que a Alemanha exigia. Quando o 2º Exército chegou ao Rio Don em agosto de 1942 e recebeu seu setor defensivo, ficou responsável por defender 210 quilômetros de margem do rio. 210 quilômetros para um exército de 207.000 homens, em divisões subdimensionadas, com menos de 50 tanques operacionais em toda a força. A situação antitanque merece atenção especial porque determinou tudo o que aconteceu em janeiro de 1943. O tanque médio, 40M Tiran, principal veículo blindado da Hungria, era superado pelo T-34 soviético em praticamente todas as categorias relevantes. Contra o canhão de 76 mm e a blindagem inclinada do T-34, o canhão de 40 mm do Tiran era praticamente inútil. Os canhões antitanque húngaros de 75 mm antes eficazes contra blindados soviéticos antigos tornaram-se insuficientes contra os usados pelo Exército Vermelho em 1942. Quando o ataque soviético ocorreu, a primeira divisão blindada húngara, única blindada do 2º Exército, fez vários contra-ataques ineficazes e muito caros. Diante do corpo de tanque soviético em janeiro de 1943, os blindados húngaros foram apenas simbólicos. Um oficial húngaro da 7ª Divisão Leve descreveu a posição no Rio Don, no outono de 1942, em termos que capturaram a qualidade específica da espera. Ele escreveu que mantinham posições na margem oeste e vigiavam a leste por sinais de preparação soviética. A maior parte da margem leste já estava sob controle soviético. 4 cabeças de ponte ficaram sob controle soviético desde agosto, apesar das tentativas húngaras e alemãs de removê-las. As cabeças de ponte eram o problema tático que ninguém conseguiu resolver. Do leste do rio, engenheiros soviéticos observavam todas as posições húngaras na margem oeste. A artilharia soviética atingia todos os pontos da linha húngara. Das cabeças de ponte, as forças soviéticas podiam atacar diretamente o coração da posição húngara, sem precisar forçar uma travessia do rio sob fogo inimigo. As cabeças de ponte eram essenciais para a ofensiva e ficaram com os soviéticos todo o outono, enquanto os húngaros observavam da margem oeste e aguardavam. Quando o outono virou inverno, o abastecimento piorou tanto que os comandantes do 2º Exército relataram, mas o alto comando em Budapeste e Berlim não agiu com a urgência necessária. O sistema de transporte que ligava o exército aos seus depósitos de suprimentos entrou em colapso devido às exigências da crise de Stalingrado. Todo caminhão disponível, todo trem disponível foi destinado a alimentar a catástrofe do 6º Exército Alemão. Comboios de suprimentos do 2º Exército Húngaro vinham por último. Em dezembro de 1942, as unidades húngaras da linha de frente estavam recebendo rações de comida reduzidas, menos munição e, o mais crítico, nenhuma roupa de inverno. A Cruz Vermelha relatou que soldados húngaros no Don não tinham equipamentos para o frio, mas os relatórios foram arquivados e nada foi feito. A temperatura no Rio Don, em janeiro de 1943, caiu para menos 30 graus Celsius ou até menos. Soldados húngaros com uniformes de verão cavaram posições na margem oeste do Don e observavam os preparativos soviéticos na margem leste, aguardando o que viria. Gustav Jani liderava o 2º Exército Húngaro. Ele era general-coronel, equivalente húngaro a oficial-general, e sua principal qualificação para o comando era a confiabilidade política, não o brilhantismo operacional.
Ele havia ascendido dentro do estabelecimento militar húngaro nos anos entre as guerras e havia absorvido a lição essencial que o sistema ensinava. Resistir era honroso e recuar era vergonhoso. Quando o ataque soviético começou, essa lição matou seu exército. 12 de janeiro de 1943. A frente de Voronezh, liderada pelo general Filip Golikov, iniciou a primeira fase da ofensiva Ostrogoth-Krozoch. 340 mil soldados soviéticos, 4 mil peças de artilharia, 900 tanques, 200 aeronaves contra eles. O segundo exército húngaro, usando uniformes de verão e com menos de 50 tanques funcionando, enfrentava 200 peças de artilharia por milha da frente soviética, sem roupas de inverno e com alocações reduzidas de munição. O primeiro ataque veio da cabeça de ponte de Yurev na manhã de 12 de janeiro. As unidades húngaras na linha de frente absorveram o ataque e mantiveram suas posições durante o primeiro dia, a um custo enorme. Jani solicitou reforço de blindados alemães, e algumas unidades foram enviadas para ajudar na defesa. Não foram suficientes. O segundo ataque ocorreu em 14 de janeiro. 2 dias de ataques contínuos exauriram as formações da linha de frente e consumiram suas munições. As colunas blindadas soviéticas que cruzaram o Don em 14 de janeiro não encontraram uma linha defensiva. Eles encontraram fragmentos de unidades, pontos fortes isolados, homens sem munição e sem reservas para repor o que haviam disparado. Em 15 de janeiro, as defesas de campo mantidas pelo exército húngaro por 5 meses foram penetradas. Em 16 de janeiro, o sistema de comunicação colapsou. As unidades deixaram de receber ordens porque a infraestrutura de comando que as ligava ao quartel-general de Jani parou de funcionar. Em 18 de janeiro, o terceiro exército de tanques de Rybalko e o 40º exército de Moskalenko se uniram perto de Alexeyevka, cercando quase todo o segundo exército húngaro em um bolsão sem possibilidade de fuga organizada. Jani proibiu a retirada. Ele a proibiu antes do cerco e continuou proibindo enquanto o cerco se fechava. Seu raciocínio foi o mesmo que destruiu exércitos na frente oriental. A retirada ordenada viraria fuga desorganizada, depois colapso, e ele seria o general do colapso. Mas ele foi o general que destruiu seu exército. Homens que podiam recuar para posições defensivas morreram ao ar livre, com uniformes de verão a 30 graus negativos, defendendo o terreno que seu comandante proibiu abandonar. Um soldado do 4º Corpo, capturado nos últimos dias do cerco, relatou como foi a retirada, que ocorreu sem ordens, pois permanecer significava morte imediata. Ele escreveu que a coluna seguia a pé para o oeste pela neve. Não havia formação, não havia oficiais dirigindo o movimento porque a maioria dos oficiais estava morta ou havia perdido contato com suas unidades. Homens de uma dúzia de regimentos e companhias diferentes marchavam juntos para o oeste, que levava às linhas alemãs, enquanto o leste significava cativeiro ou morte. Ele escreveu que homens iam ficando para trás na coluna e não se levantavam. Ele disse que, após o primeiro dia, parou de contar quantos homens caíam. Ele escreveu que a neve ao redor da estrada estava tingida de cores que a neve não deveria ter. As unidades alemãs não paravam ao passar pelos húngaros em retirada para o leste. Eles passavam pelas colunas de homens de uniforme de verão, sem parar, ajudar ou reconhecer o que tinham diante de si. Os húngaros que sobreviveram e relataram depois descreveram os veículos alemães passando por suas colunas como o momento em que perceberam seu papel na guerra da Alemanha. Eram apenas uma conveniência, um tampão, uma guarda de flanco descartável, cujo propósito já havia sido cumprido. Dos 207 mil soldados e 30 mil civis que foram para o leste com o segundo exército húngaro, aproximadamente 100 mil estavam mortos em fevereiro de 1943, 35 mil ficaram feridos, 60 mil foram feitos prisioneiros. Apenas cerca de 40 mil homens retornaram à Hungria, uma perda de 84%. Um historiador militar húngaro descreveu o desastre do Don com uma frase que marcou a literatura. Ele escreveu que nenhuma nação perdeu tanto sangue tão rápido na Segunda Guerra Mundial. Os sobreviventes do segundo exército húngaro voltaram para casa em maio de 1943 e foram culpados por Hitler pelo fracasso do eixo no Don. O alto comando alemão prometeu equipamentos nunca entregues, retirou gradualmente unidades de apoio da linha húngara para a crise de Stalingrado e designou 207 mil homens em divisões leves, sem roupas de inverno, para defender 210 quilômetros da frente do rio Don. O alto comando também culpou os húngaros por não manterem o que lhes foi dado para segurar. Jani foi julgado por corte marcial pelo exército húngaro após a guerra e executado em 1947. A Hungria também mudava. O desastre no Don não gerou consenso para encerrar a guerra. A política húngara era complexa demais para que uma só catástrofe militar resolvesse tudo. Isso aumentou a consciência do governo húngaro e de Horthy de que a aliança com a Alemanha levava a Hungria a uma possível catástrofe sem retorno.
Em 1944, Horthy estava conduzindo negociações secretas com os aliados ocidentais, tentando encontrar uma saída para a guerra que mantivesse os ganhos territoriais da Hungria, dos acordos de 1938 e 1940 intactos, e poupasse o país da ocupação soviética. Hitler estava observando e, em março de 1944, a Alemanha agiu. Operação Margaret. Em 19 de março de 1944, forças alemãs ocuparam a Hungria sem resistência, não como uma invasão convencional, mas como ocupação de um aliado cuja confiabilidade estava em dúvida. Tropas alemãs ocuparam posições em todo o país. O governo húngaro foi reorganizado para afastar oficiais favoráveis a uma paz separada. Horthy foi autorizado a permanecer como regente, mas foi privado de poder real. A Hungria já era território ocupado, apesar da linguagem diplomática oficial. A ocupação trouxe algo a mais. A SS chegou à Hungria não só como força de ocupação, mas também como recrutadora. A partir de abril de 1944, com base em um acordo assinado entre o governo húngaro e a SS, a Waffen-SS foi autorizada a recrutar livremente cidadãos húngaros de origem étnica alemã, os Volksdeutsche, para suas fileiras. O serviço nas Waffen-SS foi obrigatório para homens alemães acima de 17 anos. Quem não se apresentava para o recrutamento era levado à força. Em agosto de 1944, cerca de 42 mil jovens já haviam sido incorporados. Ao final da guerra, aproximadamente 122 mil cidadãos húngaros de origem étnica alemã haviam servido na Waffen-SS. 2 divisões de cavalaria da SS com fortes raízes na Hungria já combatiam na frente oriental antes da ocupação. A 8ª Divisão de Cavalaria SS Florian Geyer foi enviada aos frontes do sul da Rússia e dos Balcãs, lutando em condições que destruíam as formações como na frente oriental. A 22ª Divisão de Cavalaria Voluntária SS, Maria Teresa, era mais nova, formada em dezembro de 1943, com seu quadro vindo do 17º Regimento de Cavalaria SS da Florian Geyer. Sua base de soldados era formada em grande parte por recrutas húngaros de origem alemã, Volksdeutsche. Ela recebeu o nome da Imperatriz Maria Teresa, governante Habsburgo do século XVIII da Áustria, Hungria e Boêmia. O símbolo da divisão era a centáurea, a flor favorita da imperatriz que lhe deu nome. Maria Teresa ainda se formava e treinava na Hungria em outubro de 1944, quando foi convocada para uma das operações mais audaciosas da guerra. Horthy continuava tentando sair da guerra. Em outubro de 1944, com os soviéticos entrando na Hungria e o exército romeno, que trocou de lado em agosto, lutando junto ao exército vermelho contra os antigos aliados alemães e húngaros, Horthy agiu. Ele anunciou em 15 de outubro que a Hungria buscava cessar fogo com a União Soviética. Hitler respondeu em poucas horas. Ele enviou o SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny, o homem que havia resgatado Mussolini de seu cativeiro na montanha, em 1943 para Budapeste, com ordens de neutralizar Horthy e impedir o armistício. Skorzeny requisitou elementos disponíveis da Maria Teresa para a Operação Panzerfaust. Às 6 horas do dia 15 de outubro, uma coluna alemã liderada por 4 tanques Tiger II, e incluindo homens da Maria Teresa, invadiu o castelo de Buda. Em cerca de meia hora, Horthy foi obrigado a abdicar. Ele foi substituído por Ferenc Szálasi, líder da Cruz Flechada, partido fascista da Hungria, fanaticamente pró-alemão e anticomunista. Hungria continuou na guerra e Horthy foi levado para a Alemanha como prisioneiro. Ele sobreviveu à guerra, viveu no exílio em Portugal e morreu em 1957. Ele nunca mais viu a Hungria. Com o governo da Cruz Flechada de Szálasi, o destino da Hungria estava selado. A ofensiva soviética, que avançava pelo país desde outubro de 1944, não pôde ser detida. Em novembro, forças soviéticas e romenas já se aproximavam de Budapeste. Adolf Hitler declarou Budapeste uma cidade-fortaleza, Festung Budapest, e ordenou sua defesa até o último homem. O 9º Corpo de Montanha da SS, composto pelas divisões Florian Geyer e Maria Teresa, foi enviado para a capital para reforçar sua defesa. As 2 divisões se posicionaram junto às tropas húngaras, enquanto o cerco soviético se fechava na cidade. Em 26 de dezembro de 1944, a união das 2ª e 3ª frentes ucranianas a oeste de Budapeste finalizou o cerco. Dentro do bolsão, quase 33 mil soldados alemães, 37 mil soldados húngaros, mais de 800 mil civis, a Florian Geyer e a Maria Teresa, a 13ª Divisão Panzer, a 60ª Divisão Panzer Grenadier, caíram em Ehrenhalle. O 1º Corpo húngaro, por ordem de Hitler, resiste. O cerco que se seguiu durou 50 dias. Os combates nas ruas de Budapeste, especialmente em Buda, na margem ocidental e montanhosa do Danúbio,
foram alguns dos mais intensos de toda a guerra. As divisões de cavalaria da SS, criadas para operações móveis em campo aberto, acabaram lutando em blocos de apartamentos e fábricas, sem serem projetadas para esse tipo de combate. A cidade foi disputada quarteirão por quarteirão. A Florian Geyer e a Maria Teresa perdiam homens continuamente, sem possibilidade de reposição, sem nenhuma coluna de alívio conseguindo romper, sem ponte aérea capaz de entregar o que era necessário. 3 opressões de alívio alemãs, chamadas Conrad I, Conrad II e Conrad III, foram lançadas em janeiro de 1945. O 4º Corpo Panzer SS, sob comando de Herbert Gille, incluindo a Viking e a Totenkopf, avançou em direção a Budapeste pelo sudoeste. No ponto mais distante da terceira operação, as forças alemãs chegaram a 25 quilômetros da cidade. Eles não romperam o anel defensivo soviético. A guarnição ouvia os sons da luta a oeste. O socorro não chegou. No início de fevereiro, a guarnição, quase sem suprimentos, racionava comida a níveis que causavam incapacidade física. A munição era contada bala a bala. Os homens da Florian Geyer e da Maria Teresa, lutando desde novembro, sobreviviam com o que a cidade ainda podia fornecer. Principalmente cavalos. Em fevereiro, os cavaleiros estavam comendo os próprios cavalos que montavam. Um soldado da Florian Geyer, que sobreviveu ao cerco de Budapeste e foi capturado depois, descreveu as semanas finais dentro do bolsão, com um detalhe que ficou registrado na história. Ele afirmou que no fim de janeiro, a divisão só existia administrativamente. Tinha número, comandante e unidades, mas não operava de fato, porque essas formações foram reduzidas a fragmentos de sua força original, lutando em posições sem reforço, suprimentos ou possibilidade de retirada. Ele afirmou que o que motivava os homens a lutar não era a tática ou lógica, mas o fato de que ser capturado pelos soviéticos era a alternativa, e para soldados da Waffen-SS, isso tinha um significado ainda pior com a rendição individual. Na noite de 11 para 12 de fevereiro de 1945, a guarnição tentou uma fuga. Aproximadamente 28 mil homens avançaram para o oeste através de Budapeste, em direção às linhas alemãs, que eles esperavam ainda estar próximas o suficiente para alcançar. As forças soviéticas já haviam antecipado a tentativa. Os combates nas ruas e florestas a oeste da cidade foram devastadores para a força fugitiva. Dos 28 mil homens que tentaram romper o cerco, cerca de 700 chegaram às linhas alemãs. O restante foi morto ou capturado. Da Maria Teresa, que havia chegado a Budapeste com milhares de homens, apenas 170 sobreviveram ao cerco. A Florian Geyer foi efetivamente destruída como formação. Ambas as divisões foram reconstituídas com sobreviventes, inclusive os que não foram enviados a Budapeste, formando a 37ª Divisão de Cavalaria Voluntária da SS Lützow, divisão formada dos restos de 2 divisões destruídas na defesa da capital. A história da Waffen-SS na Hungria não terminou com Budapeste. Nos meses finais da guerra, 2 novas divisões da SS foram formadas com efetivos húngaros. A 25ª, a Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Hunyadi, nomeada em homenagem ao grande comandante húngaro medieval, János Hunyadi, e a 26ª, a Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Hungaria. Ambas foram formadas no final de 1944 e início de 1945, atuando nas operações defensivas finais na Silésia e Áustria. Seus históricos de combate variaram. Algumas unidades lutaram bravamente, outras estavam menos motivadas nessa fase. Ambas foram destruídas no colapso final de abril a maio de 1945. A última grande ofensiva alemã de toda a guerra na frente oriental foi a Operação Despertar da Primavera, Unternehmen Frühlingserwachen, lançada em março de 1945 ao redor do lago Balaton, na Hungria. Hitler pretendia avançar ao sul até o Danúbio, aliviar a pressão sobre as forças alemãs restantes e proteger os campos de petróleo húngaros de Nagy Kanica, último suprimento importante de petróleo para a da Alemanha. A ofensiva contou com as divisões Panzer da SS Leibstandarte, Hitlerjugend e das Reich, além de tropas do exército, atacando por um terreno que o degelo da primavera tornava lamacento. A ofensiva fracassou, o terreno prendeu os tanques e as defesas soviéticas resistiram. Dias após o colapso da ofensiva, o Exército Vermelho iniciou sua contraofensiva e as forças alemãs e húngaras na Hungria se desintegraram. Em abril, todo o país estava nas mãos dos soviéticos. O mesmo exército com o qual a República de Bela Kun ameaçou a Hungria em 1919, a mesma ideologia que produziu o Terror Vermelho, a nacionalização e a coletivização que a classe dominante húngara passou 20 anos temendo. Esse exército e essa ideologia chegaram a Budapeste em abril de 1945, trazendo consigo tudo o que Horthy e seus sucessores haviam enviado,
207 mil homens à Rússia para evitar. A Hungria virou satélite soviético. O comunismo, que havia durado 133 dias sob Bela Kun, durou 44 anos sob ocupação soviética. O segundo exército húngaro, o Florian Geyer, a Maria Teresa, o Hunyadi, o Hungaria, todo o sangue húngaro derramado na Rússia, no Don e nas ruas de Budapeste. Nada disso impediu o desfecho que se tentou evitar. A fotografia no meu livro mostra um soldado em uniforme de verão no Rio Don, no inverno de 1942. Ele não imagina o que o aguarda nem que seu exército acabará em semanas. Ele não sabe que o país pelo qual está lutando passará os próximos 44 anos sob o governo da ideologia que ele foi enviado ao leste para tentar impedir. Ele sente frio e está cansado, como quem percebe que algo deu muito errado. Ele olha para a câmera. Esta é a história da Hungria na Segunda Guerra. Um aliado enviado ao leste para enfrentar seu maior medo, mal equipado pela Alemanha, colocado em uma frente impossível, abandonado no momento crucial e depois responsabilizado pelo desastre. Um exército perdeu 84% dos homens em 2 semanas no inverno russo. Um país que gastou tudo o que tinha para deter o comunismo e, no fim, acabou sob o comunismo assim mesmo. A fivela do cinto na minha mesa não diz de quem era. Ele não me diz se o dono sobreviveu ao Don, a Budapeste ou aos últimos meses. Ele permanece ali, um pedaço de metal de uma guerra que custou à Hungria tudo aquilo pelo que ela lutava e não a livrou de nada daquilo contra o que lutava. Isso foi o que custou. Isso foi o que valeu. A mecânica específica de como o segundo exército húngaro foi posicionado no Don merece mais atenção do que a maioria dos relatos da batalha lhe dá, porque a mecânica explica o desfecho de forma mais clara do que qualquer narrativa sobre superioridade tática soviética ou qualidade de combate húngara. A doutrina militar alemã de defesa em profundidade usava um sistema em camadas de posições, não uma barreira única, capaz de absorver penetrações e realizar contra-ataques locais, exigindo condições específicas. Ela exigia reservas atrás da linha de frente e comunicação entre posições avançadas e essas reservas. Exigia artilharia para fogo defensivo em coordenadas predeterminadas. Exigia armas antitanque para deter blindados de qualquer ataque penetrante e a aptidão física dos soldados para atuar nas condições da linha de frente. O segundo exército húngaro não tinha quase nada disso em janeiro de 1943. Sem reservas significativas, sua artilharia foi aos poucos esgotada por demandas de outros setores. Sua capacidade antitanque era inadequada contra os T-34 e T-70 do terceiro exército de tanque soviético. Suas comunicações foram a primeira coisa a falhar sob o peso do ataque soviético, e seus soldados, usando uniformes de verão a menos 30 graus, estavam abaixo do limite físico para um combate defensivo sustentado antes mesmo do primeiro tanque soviético cruzar o Don. Um detalhe da ofensiva de janeiro retrata a posição húngara com mais precisão que o número de baixas. O comandante soviético Golikov notou que as defesas húngaras eram passivas, sem patrulhas agressivas, ataques de sondagem ou tentativas de impedir os preparativos soviéticos na margem leste. Devido à passividade, os soviéticos concentraram cerca de 200 peças de artilharia e morteiros por milha nos setores principais, sem que os húngaros detectassem a tempo para pedir reforços alemães ou ajustar as defesas. Eles estiveram observando a margem leste durante todo o outono. Eles observaram e relataram o que viram, mas os relatórios não trouxeram a resposta que poderia ter mudado o desfecho. Um cabo de infantaria húngaro da 13ª Divisão Leve escreveu uma carta para casa em dezembro de 1942, 3 semanas antes da ofensiva soviética, que foi recuperada do campo de batalha e preservada nos arquivos militares húngaros. Ele escreveu que as noites estavam impossíveis. Ele descreveu o frio em termos das coisas específicas que ele causava. Não era simplesmente frio, era uma força ativa que entrava por cada fresta da roupa, que deixava os dedos rígidos demais para manusear o ferrolho do rifle com segurança, que matava homens que adormeciam em posições expostas. Ele escreveu que sua unidade recebeu um cobertor extra para cada 3 homens no último reabastecimento. Ele pediu à família que enviasse meias, pois as que usava estavam gastas e as de reposição da unidade ainda não haviam chegado. Ele contou que enrolava jornal nos pés dentro das botas, o que ajudava por cerca de 2 horas, até o jornal ficar úmido e perder a utilidade. Ele relatava uma situação conhecida por todos os oficiais do segundo exército húngaro, mencionada em relatórios enviados a Budapeste e documentada por oficiais alemães ao quartel-general do Grupo de Exércitos B. O exército, que defendia 210 quilômetros da linha do Rio Don, usava uniformes de verão e botas com jornal. A documentação existia. O problema não era que ninguém sabia. O problema era que saber disso não mudava a distribuição dos equipamentos de inverno,
porque os trens que poderiam ter trazido esses equipamentos para o Don estavam ocupados com a crise de Stalingrado, e as necessidades de suprimentos do exército húngaro ficavam abaixo das necessidades das formações com as quais a Alemanha estava mais preocupada. O 6º Exército em Stalingrado estava cercado. O 8º Exército italiano, ao sul dos húngaros, havia sido destruído pela Operação Pequeno Saturno em dezembro de 1942. Os exércitos romenos ao sul foram destruídos em novembro pela Operação Urano. Quando a ofensiva Ostrogorsk-Rozhok atingiu os húngaros em janeiro, o grupo de exércitos B já havia sido completamente destruído. O 2º Exército húngaro era a última grande formação intacta em uma frente marcada por várias catástrofes. Em Budapeste e Berlim, quem poderia reforçar ou retirar o exército antes do golpe estava ocupado demais com consequências de desastres anteriores para agir diante do que viria. Os soviéticos sabiam o alvo. O general Golikov já havia reconhecido as principais fraquezas da linha húngara. As cabeças de ponte forneciam observação direta das posições húngaras. O patrulhamento passivo dos húngaros permitiu a concentração soviética sem ser detectada até ser tarde demais. O quadro de inteligência estava completo. Em 12 de janeiro, Golikov atacou com a precisão específica de um comandante que sabia exatamente o que estava atingindo e chatamente quão pouco aquilo podia suportar. A 1ª Divisão Blindada Húngara, única blindada do 2º Exército, realizou contra-ataques em 12 e 13 de janeiro que estabilizaram temporariamente setores da frente. Os T-34 e os canhões antitanque lutaram com o que tinham, mas o problema era o inimigo enfrentado. Os T-34 soviéticos, com blindagem inclinada que o canhão húngaro de 40 mm não penetrava em combate, eram apoiados por tanques leves, T-70, e pela artilharia que destruíra as posições avançadas húngaras nas primeiras horas. A divisão blindada se consumiu nesses contra-ataques. Em 14 de janeiro, quando a segunda onda da ofensiva soviética atingiu, quase nada restava da capacidade blindada da Hungria. Um comandante de tanque da 1ª Divisão Blindada relatou que sua companhia iniciou o contra-ataque em 13 de janeiro, com 7 tanques T-34. Ao anoitecer, 4 foram destruídos. Um ficou imobilizado por falha mecânica e 2 recuavam danificados. Ele relatou que os blindados soviéticos não foram danificados por tiros diretos do canhão, mesmo com alta chance de acerto. Ele escreveu que sua única arma antitanque eficaz era o canhão alemão PaK-38, anexado à sua unidade, e que suas equipes haviam sido mortas na preparação inicial de artilharia. Ele escreveu seu relatório no tom de alguém que está tentando ser preciso e profissional sobre algo que deu completamente errado. O colapso de 14 a 18 de janeiro foi total. Colunas de tanques soviéticos cruzavam a linha húngara rompida em velocidades que as unidades húngaras não conseguiam acompanhar. O sistema de comunicação, já frágil, dependia de linhas telefônicas cortadas pela preparação da artilharia e de rádios escassos e pouco confiáveis, acabou falhando. As unidades pararam de receber ordens. Comandantes sem contato de rádio com seus quartéis enviavam mensageiros que nem sempre voltavam. As unidades que mantinham posição perceberam que as unidades em seus flancos haviam recuado ou sido destruídas, ficando expostas dos dois lados, enquanto a ordem proibindo a retirada seguia em vigor, mesmo com tanques soviéticos surgindo atrás delas. A ordem de Yane proibindo a retirada não foi apenas um erro tático, foi também uma falha moral. Um comandante que impede o recuo dos soldados mesmo quando é a única forma de salvá-los, obrigando-os a manter posições sob ataque soviético ou exposição, em temperaturas letais para quem veste o uniforme de verão em questão de horas. Esse comandante decidiu quais vidas importam mais. Yane decidiu que sua reputação e o medo de parecer o general responsável pelo recuo que virou colapso eram mais importantes do que a vida dos homens aos quais negou permissão para retirar-se. Ele sobreviveu. Vários homens a quem ele negou recuo não sobreviveram. A retirada que aconteceu de qualquer forma, a dissolução do exército em um movimento para o oeste sem ordens ou organização, produziu relatos que estão entre os mais angustiantes da literatura sobre a frente oriental da Segunda Guerra Mundial. Soldados húngaros sobreviventes escreveram sobre a estrada rumo ao oeste, em termos que repetem detalhes específicos em dezenas de relatos. O frio, o silêncio dos homens que haviam parado de falar para conservar energia, os mortos na neve ao lado da estrada, os veículos alemães que passavam pelas colunas em retirada sem parar. Esse detalhe surge em quase todos os relatos, veículos alemães passando sem parar. Os húngaros enviados para proteger o flanco alemão viram a Alemanha partir. É difícil ler esses relatos sem entender por que a relação da Hungria com seu aliado alemão passou, nos anos após o Don, a ser marcada por profunda amargura. Os soldados alemães nesses veículos podem ter tido motivos táticos para não parar.
A situação deles era desesperadora. Seguiam ordens e a coluna não podia receber os retardatários húngaros. Para um soldado húngaro marchando para o oeste em janeiro com uniforme de verão, vendo aqueles veículos passarem por ele sem sequer reconhecê-lo, a mensagem era clara. Você foi útil quando precisávamos de você. Agora, você não é mais útil. O acerto de contas húngaro do pós-guerra com o desastre do Don gerou controvérsias. Jani, que sobreviveu à guerra, foi submetido à corte marcial pelo governo húngaro do pós-guerra e executado em 1947. Sua execução serviu para apontar um responsável individual por uma catástrofe de múltiplos autores. Falhas de equipamentos e suprimentos alemães, decisões do comando alemão que retiraram apoio da linha húngara e políticas húngaras que enviaram um exército mal equipado para uma frente impossível desde o início. Jani foi o homem que deu a ordem proibindo a retirada, e sua ordem indiscutivelmente piorou o desastre. Ele também era a pessoa individual mais conveniente para responsabilizar por algo que, na verdade, era uma responsabilidade mais amplamente distribuída. Os sobreviventes do Don retornaram à Hungria em maio de 1943, voltaram para um país que, aos poucos, percebia que a aliança com a Alemanha não produziria o resultado que havia prometido. O comunismo soviético de Bela Kun, imposto à Hungria, foi justamente o que eles tentaram impedir no leste. Em maio de 1943, com Stalingrado perdida e o exército soviético ficando mais forte a cada mês, esse desfecho estava se tornando não apenas possível, mas provável. A Budapeste, para onde esses sobreviventes voltaram em 1943, não era a mesma que haviam deixado em 1942. O clima havia mudado. A convicção da vitória alemã e de que o sacrifício da Hungria no Don ajudaria foi substituída pela apreensão de que o esforço foi em vão, que a Alemanha estava perdendo e que a Hungria precisava agir antes que a frente chegasse aos Cárpatos. As manobras políticas seguintes, as negociações secretas de Horthy, a ocupação alemã da Hungria em março de 1944 e a instalação de Salassi, após a Operação Panzerfaust em outubro, resultaram dessa apreensão em tempo real. Os homens da Florian Geyer e da Maria Teresa que morreram em Budapeste em dezembro de 1944 e janeiro de 1945, em muitos casos, não eram os mesmos que estiveram no Don em janeiro de 1943. Os Volksdeutsche recrutados que formavam a maior parte da Maria Teresa eram jovens que haviam sido incorporados à SS em 1944 e que haviam sido treinados e comprometidos com a defesa de uma cidade. Eles defendiam tanto porque não havia outro lugar para onde ir, quanto porque acreditavam no que estavam defendendo. A ideologia que havia levado a Hungria para o leste em 1941 e 1942, a cruzada anticomunista, a crença de que lutar contra a União Soviética era lutar. O que ameaçava a Hungria em 1919 tornou-se em janeiro de 1945 algo mais simples e sombrio. A luta pela sobrevivência em uma cidade destruída ao redor dos que tentavam defendê-la. Os 170 homens da Maria Teresa que escaparam de Budapeste, os 700 sobreviventes que romperam o cerco soviético na noite de 11 para 12 de fevereiro, de um total de 28 mil que tentaram. Esses números possuem uma característica que os diferencia das baixas de outras batalhas. Eles não são vítimas de uma batalha vencida ou realmente disputada. São o que restou de uma destruição. O Florian Geyer foi destruído. Maria Teresa e o primeiro corpo húngaro foram destruídos. As 10ª e 12ª divisões de infantaria e a 1ª divisão blindada húngaras foram destruídas. Budapeste também foi destruída, com 19.718 civis mortos. Durante o cerco, 32.753 casas foram destruídas ou danificadas. A Operação Despertar da Primavera, em março de 1945, foi a última tentativa alemã de manter parte da Hungria. A Leibstandarte, Hitlerjugend e das Reich entraram em ação ao redor do Lago Balaton quando a lama da primavera chegou. Cobri a Operação Despertar da Primavera no vídeo sobre Balaton neste canal. O horror dessas batalhas finais de tanques da SS, com Tiger II afundando na lama e campos de petróleo que tentavam proteger. Os campos de petróleo em Nagykanitsa caíram de qualquer jeito. As formações que lutaram no Don, em Budapeste e ao redor de Balaton já não existiam mais em abril. Quando as forças soviéticas entraram em Budapeste em abril de 1945, encontraram uma cidade disputada por meses, com dezenas de milhares de civis mortos, bombardeada, atacada por artilharia e incendiada de dentro e fora do bolsão. Eles chegaram como libertadores de uma cidade que destruíram ao libertar, representando uma ideologia que a Hungria tentou barrar por 3 anos, ao custo de centenas de milhares de vidas. A República Soviética Húngara que Bela Kun estabeleceu em março de 1919
durou 133 dias antes de colapsar. A República Popular da Hungria, estabelecida sob ocupação soviética em 1949, durou 40 anos antes que as revoluções de 1989 a desmantelassem. A revolta de 1956 que os húngaros lançaram contra a ocupação soviética, com 2.500 mortos, 200 mil exilados, foi esmagada pelos tanques soviéticos. O mesmo impulso enviou o segundo exército húngaro ao rio Don. O mesmo ódio à mesma ideologia, expresso da mesma forma na mesma cidade 40 anos depois. A fivela de cinto na minha mesa é pequena. Ela não me diz nada específico. Mas quando penso na fotografia do soldado com o uniforme de verão, e sobre os 100.000 homens que morreram no inverno russo, e sobre os 170 sobreviventes da Maria Teresa, e sobre a Budapeste que foi destruída durante o processo de tomada. O cinto de fivela é um memorial mais honesto sobre o que ocorreu com a Hungria entre 1941 e 1945 do que qualquer monumento ou história oficial. É só um pedaço de metal de uma guerra que a Hungria não escolheu, contra um inimigo que realmente temia, por um aliado que a decepcionou de formas que os húngaros sobreviventes jamais esqueceram. Há mais uma história que pertence a este relato, porque ela captura algo sobre a experiência húngara que a história militar sozinha não contém. Nas semanas após o desastre de janeiro de 1943 no Rio Don, o capelão húngaro padre István Kozák foi ao quartel-general do que restava do segundo exército, em uma aldeia atrás das linhas alemãs, e pediu para ver onde os sobreviventes eram reunidos. Foi designado ao segundo exército em 1942. Ele havia atravessado o Rio Don com os homens pelos quais era responsável. Ele sobreviveu ao cerco e à retirada, com queimaduras de frio e fome, vestindo roupas inadequadas como os demais soldados. Ele manteve um diário durante todo o tempo. Seu diário foi recuperado de um arquivo militar em Budapeste décadas após a guerra e publicado em húngaro, com tradução apenas para alemão e tcheco, sendo pouco lido fora dessas comunidades. Este é o relato mais detalhado sobre a retirada do Don, em nível individual, que encontrei em qualquer fonte. O padre Kozák marchava com as colunas em retirada. Ele administrava os últimos sacramentos aos homens que morriam na neve. Ele ajudava a carregar os homens que já não conseguiam mais andar. Ele registrou com precisão, sabendo que era necessário testemunhar como era a estrada a oeste do Dom vista de dentro dela. Ele relatou que no terceiro dia da retirada, viu cerca de 20 homens parados ao lado da estrada, sem se mover. Eles não tinham ferimentos visíveis nem estavam mortos. Eles simplesmente não se moviam. Ele disse que tentou falar com eles separadamente, mas eles só o olhavam em silêncio. Ele disse que já tinha visto homens em estado de choque antes, mas esse era diferente. Não era o choque de um ferido recente, mas o cansaço extremo de homens que atingiram o limite do corpo humano e apenas pararam. Ele disse que não sabia como ajudar e ficou com eles até que um caminhão alemão apareceu. Surpreendentemente, o motorista parou e colocou os homens atrás. Ele nunca soube o que aconteceu com eles depois. Escreveu sobre os mortos na estrada com igual precisão. Soldados húngaros mortos à noite foram deixados, pois não havia quem os carregasse nem para onde levá-los. Ele notou que nem sempre pareciam homens mortos em batalha. Eles pareciam homens que tinham adormecido e não acordaram, que é como a hipotermia se apresenta, ele escreveu, em seus estágios finais. Não violência, apenas uma ausência. Ele disse que recitou as palavras para os mortos sobre cada um que encontrou, pois não havia quem os salvasse e precisavam ser ditas. Padre Kozák sobreviveu à guerra. Ele voltou para a Hungria e continuou como sacerdote até sua morte em 1978. Seu diário ficou arquivado por mais de uma década antes de ser publicado. É o tipo de fonte que a história militar raramente destaca. O registro de um capelão, não de um comandante, um relato do custo humano, não uma análise operacional. Mas ele revela a verdade sobre o desastre do Don de forma mais clara. Um homem caminhando para o oeste, vendo o exército de seu país morrer ao seu redor e se recusando a deixar de testemunhar aquilo. Essa é a história que os números mostram de longe. 100.000 mortos, 35.000 feridos, 60.000 prisioneiros e 40.000 retornaram. Os números estão certos e representam 200.000 experiências humanas específicas. Homens que congelaram, homens que lutaram, homens que foram capturados, homens que caminharam para o oeste e chegaram, homens que caminharam para o oeste e não chegaram, que os números não conseguem conter completamente. O homem na fotografia do meu livro, o soldado de uniforme de verão olhando para a câmera no Rio Don em 1942, foi um desses 207.000. Não sei em que categoria ele se encaixa, nem se estava entre os 40.000 que voltaram para casa. O livro não diz, a fotografia não diz. Ele é um rosto sem nome de uma catástrofe que matou mais pessoas em menos tempo do que quase qualquer outro evento da Segunda Guerra Mundial.
olhando para a câmera com a expressão cansada de quem entende que algo deu errado e não sabe o quão pior ainda ficará. Essa expressão é a mais verdadeira de toda essa história, não a análise operacional, os números de vítimas, a história política de Horthy, Kuhn e Zalossi, a ocupação alemã, o cerco de Budapeste ou os 40 anos de comunismo que vieram depois. O rosto de um homem em uniforme de verão, em janeiro no Don, olhando para a câmera sem saber o futuro, é a imagem do aliado esquecido da Alemanha, deixado para morrer na Rússia.